eu queria começar uma fala aqui em relação à história da construção do adoecimento, né? Saindo do macro para entrar no micro, né? Porque cada um de nós tem individualmente uma realidade. E essa realidade ela é composta de alguns padrões mentais. Então, esses padrões, eles são muito interessantes. A gente tem a nossa sabedoria, algo que nós trazemos, né? Os nossos conhecimentos, as nossas referências e as nossas experiências. Nós temos a nossa criatividade situacional, ou seja, aquele jogo de cintura para entender o que está acontecendo e agir, né? Ou reagir, como a imensa maioria de nós, né, consegue fazer, né? Você está com um sentimento, produziu um sentimento e reagiu. Então, essa é um dos aspectos da nossa estrutura mental aparece quando a gente tem uma situação de um estressor, né? De um desafio. E a terceira estrutura é o condicionamento. Então, como a nossa mente fica condicionada em relação aos nossos desafios diários, como a gente comumente reage, né? Como é a nossa personalidade em relação àquele tipo de agente. À medida que a gente vai envelhecendo, à medida que a gente vai vivendo, o que acontece? A gente vai definindo cada vez mais esse tipo de comportamento. Gente, e o comportamento não é de hoje, né? Que na medicina se constata isso. Desde Hipócrates, Galeno, na medicina grega, eles já acreditavam que os pensamentos e as emoções fluiriam, né, para os nossos sistemas e nos afetavam diretamente no corpo, produzindo sintomas ou doenças, né? Então, esse é um conceito muito, muito antigo. E a ciência, cada dia que passa, vem corroborando com essa fala, com essa ideia, com esse conceito de que o que é gestado na mente repercute, é vivido, né? É lançado através de um sistema de informações que a gente chama um sistema de comunicação que existe no corpo através de substâncias, de neurotransmissores, de neuropeptídeos, ou seja, várias estruturas no nosso corpo que trabalham ativamente nessa comunicação. Então, à medida que eu tenho um estímulo, o meu cérebro ele faz esse mapeamento, a mente dá um significado e o corpo sente a emoção e faz dessa emoção, né, aquele limão, né, pega aquele limão, faz uma limonada ou pega o limão e joga na cara da pessoa que está ali, né? Depende muito desses três padrões, né, do que a gente tem, né, do referencial, do situacional, né, da estrutura de comportamento da situação e do condicionamento. Então, é sabido que o comportamento causa um problema de saúde. Então, uma vez eu dei uma aula num congresso aqui em Belo Horizonte de cardiologia. E eu sou cardiologista, minha formação ela é toda materialista, né? A alopata, convencional, clássica. Eu não vou falar quantos anos que eu tenho de formato para ninguém ficar aí fazendo conta. Que não é... Mas, enfim, a minha formação ela é clássica, materialista. Então, um dia eu fui convidada para fazer uma palestra sobre fatores de risco de doenças do coração, né? As doenças cardiovasculares. Então, é um tema que é muito interessante, sempre gostei muito. Inclusive, eu escrevi um capítulo de livro só falando disso.
E a primeira, aí quando eu fui compilar os dados para poder fazer a apresentação, eu me deparei com um gráfico, aquele gráfico de pizza. Eu tentei até desenhar aqui para mostrar, mas vai ficar ruim, porque fica virado. E onde mostrava que o que determina o adoecimento da população e aumenta seu risco da morbimortalidade, ou seja, de adoecer e o risco de morte, é 20% os fatores genéticos, aquilo que determina, tá? Mais 15% o fator ambiental. E mais de 70% o estilo de vida. Ou seja, como a pessoa se organiza, quais são seus hábitos, como ela enfim, como ela reage, né? Então, o que muita gente ainda não sabe ou não acredita é que o que determina o adoecimento é o seu comportamento em relação a tudo que te rodeia. Então, o que você come, o que você come não é só aquilo que você come, né, ingere, é aquilo que você escuta, aquilo que você vê, como você se relaciona, é o que vai definir que você vai manifestar no corpo, ou seja, o corpo revela, né, Valéria? O corpo revela, você O sente, o corpo corpo revela. revela. Tá? Então, como a gente dá significado, aí, bom, e aí eu fui falar dessas questões aí objetivas, né? Do que as pessoas mais temem hoje é de adoecer do coração, né? Porque, ao contrário do que a gente tem escutado por aí, o que mais adoece as pessoas no mundo é o coração, não é outra coisa. Né? Quanta Mas coisa represada em Kennedy. quanta coisa represada, quanta raiva, né? Porque também tem estudos que comprovam que determinado tipo de personalidade pode manifestar mais doença. Tem comportamento, tem reação, tem personalidade que gera mais algum tipo de doença. Por exemplo, aquilo que é represado, aquilo que é não falado, aquilo que é não vivido, como a Valéria falou. Aquele indivíduo que reage com muita raiva e hostilidade está mais propenso, por exemplo, a ter um problema cardiovascular. Ok? É um estilo de personalidade que antigamente a gente chamava de personalidade do tipo A. Aquele sujeito que reage com uma hostilidade, com raiva, com inflamação, né, a um momento, a um agente estressor. Então, isso processa aí um estado inflamatório que gera uma cascata de eventos aí nos vasos do coração, gerando a tão temida, né, doença coronária, que vai justificar um infarto, enfim, e coloca em risco a vida, a produtividade, enfim, daquela pessoa. Né? Então, o que eu vou ler um parágrafo aqui. Gente, eu adoro esse livro, tá? Esse livro, ele chama O Médico Quântico. A gente entrou no nosso, não sei se foi a semana passada, eu coloquei uma sinopse desse livro. Ele é do professor Amit Goswami. Esse livro ele é sensacional, todo mundo devia, não é só o médico ou o profissional da área de saúde que tem que ler, nós todos devemos ler, né? Então ele colocou, eu vou ler só um pequeno parágrafo aqui, porque é maravilhoso, falando sobre a doença como oportunidade. Então ele menciona anteriormente que muitos curadores, mente e corpo, acham que a doença é uma criação do paciente. Então, a pergunta é: o que você ganha criando a sua doença? É a pergunta habitual que fazem ao paciente. Nós já chegamos nesse ponto em que nós já temos uma ideia de que existe o quê? Uma responsabilidade na construção da doença a partir de cada um de nós, né? Esse tipo de pergunta apenas confunde as pessoas, né? Porque deixa aquela pessoa que está numa situação frágil mais culpada e não resolve, isso não resolve esse questionamento, né? Faz com que as pessoas se sintam culpadas. Entretanto, o curador mente-corpo está vendo aqui
uma oportunidade que o paciente precisa ver se está pronto para ela. A pergunta correta seria: agora que você tem a doença, você pode dar a ela um significado positivo, ao invés de um significado negativo. Imagine que você assuma a responsabilidade pela doença e se pergunte: por que eu criei essa doença para mim mesmo? O que quero aprender com ela? O ideograma chinês, que representa uma crise, significa tanto perigo quanto oportunidade. Então, a doença é sempre uma ameaça, mas também é uma grande oportunidade. Na doença, quase todos nós vemos apenas o perigo do sofrimento. Talvez mesmo o perigo da morte. Em vez disso, suponha que você a veja também como uma oportunidade de sondar mais profundamente o seu interior, o seu domínio supramental da consciência. Então, isso é fundamental. Não é uma questão apenas da gente se responsabilizar, como a gente vem falando. Nós todos somos classicamente responsáveis pelas nossas pelo gerenciamento da nossa vida, de como a gente se apresenta, né? E as consequências desse gerenciamento, mau gerenciamento, má gestão ou boa gestão das nossas vidas, dos nossos hábitos, enfim, das nossas reações, né? Dos nossos do que a gente responde para o mundo, né? Então, essa história da doença em cada um é pensar que isso pode ser uma grande oportunidade. E não é só a nossa doença, é a doença do outro. Porque a doença do outro também é a nossa. Né, Valéria? Também reflete o que tem A nossa, né? a ser curado em nós. Né? Principalmente, vamos falar, né? Quando a gente pensa nisso em família e relacionamentos, né? Sempre a doença do outro, sempre a dificuldade do outro é sempre um bom espelho para nós, né? É sempre uma boa É um chance. espelho para todos, né? Tudo que dói no outro, no fundo está doendo em nós, é o que a gente está vivendo, né? Uma incapacidade de compreender a nossa própria fragilidade e o nosso medo de partir daqui, né? Uhum. Não é nem sem conseguir fazer as coisas ou fazer ou concluir os nossos projetos, nosso propósito, não. É o medo do desconhecido. Eu não sei o que vem. Eu não sei. Então, isso não pode ser o nosso mantra. Sim. Senão, isso Não é? plasma, né? Isso vira uma verdade. Isso plasma. E o que a gente observa é que muitas pessoas, o que eu tenho visto diariamente é que a mentalização excessiva de algo é prejudicial à saúde. Então, essa mentalização, essa compartimentalização do risco e a fantasia do risco em todos os momentos, ela é prejudicial à saúde. Então, a gente falou do medo aqui, né? Mais tempo. E você hoje citou o medo, a raiva. O medo é o sentimento que está, é a bola da vez. Ele nunca esteve tão em Em evidência, alta, né? em alta. Então, nós podemos transformar esse medo da morte, do adoecimento, que é algo normal e quase fisiológico, né? Porque o medo é um sentimento protetor. Então, tem uma história que ele conta aqui no livro que é muito interessante. Eu estou na floresta e me deparo com um tigre. O que é que eu vou fazer? O tigre me viu. Eu vou fazer o quê? Eu tenho uma descarga de adrenalina, eu saio correndo, a minha pressão sobe, minha respiração acelera, meu coração acelera para eu ter energia, para eu sair correndo. Escondi, sair fora daquele perigo. Ok, eu vou para casa e a todo momento eu estou vendo aquele tigre atrás de mim, gerando esse mesmo processo.
Essa é a mentalização de um sentimento que traz prejuízo à saúde. Então, se a gente tem um trauma, uma perda, enfim, uma situação de muito estresse e a gente tem medo naquela situação, nós criamos com essa mentalização, né? Dessa situação, criamos uma fantasia de que aquilo vai acontecer novamente. E Então, isso é isso uma perpetua. E isso é uma coisa, né, que hoje os cientistas já mostram, já tem várias formas de mostrar que de tanto você pensar aquilo se materializa, mas quando eu penso assim, já existe isso biblicamente, já foi escrito isso, né? Do verbo se fez carne. Então, de tanto você pensar, de tanto você falar, de tanto você comandar isso, você realmente não demora muito tempo mais, porque nós estamos vivendo um tempo já muito rápido, muito mais rápido. Então, quando você começa a pensar, a vigiar a sua mente, e aí você vê esse circuito se repetindo, pode ficar tranquilo, isso vai acontecer. E aí a pessoa fala assim, eu tô doente, eu sou doente. Não, gente. Eu estou doente. Esse é que é o interessante. Mas isso pode realmente sair de um estado e ir para o outro. Agora, quando eu assumo eu sou doente, pronto. Aí você vai ficar doente. Né? Essa é a questão. Eu tô escutando uma pergunta aqui que a Célia está fazendo. A contrariedade também é um estressor? Sim, claro que é, Claro. né? Então, quando você vem uma contrariedade, alguém te passou aí você ficou muito irritado com uma situação cotidiana, vamos estar no trânsito, por exemplo, que não tem nada que irrita mais, né? Que é capaz de nos irritar mais aí do que uma contrariedade, uma agressão no trânsito, enfim, uma situação de estresse que é cotidiano para todos nós. As situações, elas normalmente são neutras. Nós é que damos o significado, a nossa mente dá o significado. Então, com isso eu vou sentir raiva, com isso aqui eu vou sentir tristeza, com isso aqui eu não vou fazer, né? Vou engolir esse sapo, não é assim? Então, a nossa mente dá significado àquela situação. Então, eu tenho uma situação onde eu estou bem irritada, eu identifiquei, a minha mente pegou aquela cena que eu vivi e transformou aquilo num sentimento. Meu cérebro mapeou e veio um sentimento, veio uma raiva. Então, essa sensação, essa emoção e essa reação, nós passamos aí por vários sistemas. Então, essa informação, ela permeou seu corpo todo. Várias Então, químicas acontecem, né? ela foi até as suas células de defesa, como os linfócitos, os leucócitos, que são as células de defesa, as células brancas do sangue. Então, aquela sensação, aquela bioquímica que você gerou com esse sentimento que você interpretou, que você poderia ter feito um outro caminho, foi lá no seu sistema imunológico e te deixou mais vulnerável. Cronicamente, então aquela pessoa que reage com essa história de raiva, né, essa hiperreação a um estímulo nessa vertente, ela vai gerar uma elevação, por exemplo, de pressão tão grande que a pessoa pode ter um AVC. É a história que a Célia está contando aqui. E tem uma coisa, né, Kenny, que eu acho que é bem importante a gente lembrar nessa questão desse contexto aí que a Célia pergunta, que a emoção, o elemento que está ligado à emoção é a água. E nós somos em torno de 70% água, assim como o planeta. Então, nosso corpo, ele é formado por 70% água. Mas a emoção, ela não deveria ser a chefe. Ela deveria, a gente sente a emoção, ela
faz toda esse derrame químico no nosso corpo, mas o que realmente deveria estar sob o nosso controle é a nossa mente. E a nossa mente, ela precisa e ela se organiza a partir de ela consegue organizar um corpo são. Então, quando você sente, derramou, está ali acontecendo. Mas se depois você resolve meditar, caminhar, conversar com uma boa amiga, tomar um café, socar sei lá, alguma coisa de boxe para poder limpar isso, o nosso corpo, ele foi feito para ser saudável. Então, o corpo já manda uma outra química e aí você consegue fazer esse movimento. Agora, quando você deixa o seu emocional ficar lá, mas aconteceu isso, mais isso, e você não digere isso, você não arruma uma forma, né? A gente falou que em 3 formas, meditar, fazer yoga, correr, conversar com uma boa amiga. Se você não arruma uma forma de se reorganizar dentro daquela emoção que te comprimiu, o emocional, ele contamina o nosso corpo todo de uma forma onde como se ele fosse o principal. E o nosso principal, gente, a nossa principal forma de curar é olhar para o corpo e olhar para esse lugar inteligente e sutil nosso, que é a nossa alma, a nossa luz, o nosso espírito, né? Cada um dá o seu nome. Ele é só um sinalizador. Oi, peraí, tá vermelho, eu não estou gostando dessa atitude da fulana, eu não estou assim, eu não estou assado. E aí, onde é que isso derramou no meu corpo? Espera aí, deixa eu inspirar e expirar profundamente aqui para ver como é que eu vou fazer essa digestão e trazer para o outro de uma forma que tenha significado para mim. Não ficar despejando no outro, que é o que muitas vezes o emocional gosta de fazer. Ele dá essa alavancada para que alguém tenha que se responsabilizar porque você está triste, está culpada, está nervosa, está com raiva, né? Então, é só lembrar que somos eu acho 70% de isso água. eu acho tão interessante, tão pertinente, porque é uma coisa que a gente vê tanto e discute tanto, apresenta tanto, e à medida que a gente faz isso de forma sistematizada, a gente, nesse consciente comum, nós conseguimos construir uma outra história. Né? Isso que você está falando. É medo do medo. É o medo dentro do medo que tem o outro, enfim. Eu vi aqui várias pessoas se manifestando em relação ao medo. Sim. Né? Eu tenho medo da minha pressão subir. Eu tenho medo do meu coração sair pulando, sair do peito. Eu tenho como se não nós já falamos sobre isso, como se isso não estivesse sobre o meu domínio. Então, não, doutora, isso não está em mim. Gente, às vezes não está mesmo. Mas não é que não está nesse sentido. Está acontecendo em você, mas às vezes não é seu. Ok? Às vezes é aquela estrutura de referência que você tem da sua família, de um padrão de comportamento. Muitas pessoas entram no consultório falando isso. Olha, eu tenho um histórico cardíaco terrível. Como se fosse uma coisa compulsória. Não tem o que fazer em relação a isso. Então, a notícia que esse livro... Alguém me pediu O Médico Quântico, que chama o livro, tá? Do Amit Goswami. Como é que isso aparece? Que isso é apresentado para nós como se nós não estivéssemos no comando. Então, para retomar a chance da cura, que é uma coisa que ele fala aqui no último capítulo, tem um livro também sensacional que eu recomendo para todos os meus pacientes lerem, chama A Cura Quântica, do Deepak Chopra. Muito então, bom.
conta, ele fala, ele mostra, à luz da física quântica, como essas informações elas vão permeando o nosso corpo e criando uma realidade, materializando um tumor, materializando uma anemia, materializando uma doença cardíaca, uma pedra na vesícula, uma pedra no rim. Como isso se materializa? Né? Então, ele conta casos, ele, como ele é médico, ele tem uma clínica, ele trabalha em um hospital, ele conta vários casos muito interessantes de cura espontânea, como a mente, como historicamente a nossa, a mente que processa o significado, ela traz a materialização no nosso corpo daquilo que a gente precisa realmente curar.